Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros da Sorocabana e o leito negro das rodovias cantam alto a canção. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. A vice-presidente fará a leitura do expediente do dia. Projeto de Lei 5 de 2019, de autoria do vereador Miguel Elias Chaguri, dispõe sobre a obrigatoriedade do profissional médico a realizar consulta médica de qualidade nos pacientes do SUS na forma que especifica. Projeto de Decreto Legislativo 5 de 2019, de autoria do vereador Lauro Paes de Arruda Filho. Dispõe sobre a concessão de título do cidadão benemérito ao vereador Sr. Miguel Elias Chaguri. Projeto de Decreto Legislativo 6 de 2019, de autoria do vereador Márcio Merlim. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão conchense ao senhor Marco Aurélio do Espírito Santo. Requerimento 58 de 2019, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior. Requer que o Poder Executivo Municipal informe qual o tempo de espera para agendamento de consultas nos postos de saúde de nossa cidade. Moção 20 de 2019, de autoria do vereador Miguel Elias Chaguri. Moção de congratulação ao sargento Vladimir Domingos Alves e o cabo Daniel Amorim Panhoça pela brilhante atuação no trabalho de salvamento ocorrido no viaduto da rodovia João Hipólito Martins, em Botucatu. Indicação 102/2019, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior. Indica ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade de inclusão da rua Letícia Paste na Pinfield no financiamento destinado para recap de algumas ruas de nossa cidade. Indicação 103/2019, de autoria do vereador Lauro Paes de Arruda Filho. Indica ao Poder Executivo Municipal que efetue o recapeamento da rua Nelo Esbraja, localizada no Jardim Santo Antônio. Indicação 104/2019, de autoria do vereador Lauro Paes de Arruda Filho. Indica ao Poder Executivo Municipal que efetue o recapeamento da rua Lauro Lisboa Garcia, localizada no Jardim Santo Antônio. Indicação 106/2019, de autoria do vereador Miguel Elias Chaguri. Indica ao Poder Executivo Municipal que seja retomado o mais breve possível as obras do campo Francisco Sebastião de Miranda, situado no distrito de Juquiratiba. Indicação 107/2019, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Lerantovski. Indica ao Poder Executivo Municipal que envie a esta Casa de Leis o projeto de lei dispondo sobre o projeto Alunos ao Dentista, com autorização dos pais no horário escolar. Indicação 108/2019, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Lerantovski. Indica ao Poder Executivo Municipal que estude a viabilidade de contratação de um professor de tênis para atuar na área do esporte de nossa cidade. Indicação 109/2019, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior. Indica ao Poder Executivo Municipal que coloque cobertura no ponto de ônibus na rua Sargento Afonso de Simone Neto, próximo à Autoescola Nova Conchas. Ouvido para o uso da tribuna, vereador Júnior.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, vou falar das minhas indicações aqui, um requerimento que eu fiz. Bom, indicação 109 de 2019 indica ao Poder Executivo Municipal que coloque cobertura no ponto de ônibus na rua Sargento Afonso de Simone Neto, próximo à Autoescola Nova Conchas. Fui procurado por alguns usuários lá que pegam o ônibus e então pediram lá fazer uma cobertura, um banco, eles ficam esperando o ônibus naquele ponto lá. Às vezes está sol, chovendo, eles ficam na padaria. E já aconteceu até de perder o ônibus lá, que o ônibus passa e não deu tempo de chegar. Então, fica essa indicação, né, para atender esses usuários dos ônibus aí. A outra indicação, 102 de 2019, indica ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade da inclusão da Rua Letícia Pinfield no financiamento destinado para a recapa de algumas ruas de nossa cidade, né? Então, foi divulgado aí que não vai fazer mais a rodoviária, a prefeitura, né, nova, e esse dinheiro foi repassado para a recap. E essa rua está muito ruim, está detonada a rua mesmo, está intransitável. Então, fica aí o pedido que inclua essa rua nesse dinheiro, que seja recapeado o mais urgente possível. E requerimento 58 de 2019 requer que o Poder Executivo Municipal informe qual o tempo de espera para agendamento de consultas nos postos de saúde de nossa cidade no AME. Eu fiz requerimento pelo seguinte: tem um funcionário que trabalha comigo e ele foi marcar um médico lá e, para minha surpresa, marcaram para 8 de outubro, 2 meses. Falaram para ele que só tem um médico, atende 12 pessoas por dia, né? E então eu queria esse requerimento para ver realmente o que está acontecendo, para o vereador marcar uma parte. E a parte, vereador Omar. Vereador Júnior, eu queria parabenizar Vossa Excelência pelo requerimento e deixar bem claro a todos os vereadores aqui, e a gente vem batendo muito, esse problema está acontecendo em todos os postos de saúde. A reclamação em nossa cidade, o tempo para atender o cidadão é muito grande. Tá? Por isso que superlota o hospital. E às vezes o hospital não consegue dar um atendimento. É aquilo que eu venho falando. O que esse governo tem que fazer? Reestruturar os pós-saúde e o PSF. Enquanto tiver mantendo esse desvio do PSF, não tiver fazendo a prevenção, nós vamos ter que ficar apagando incêndio. Parabéns pelo requerimento. Quem sabe assim o município acorda e vê o que está precisando fazer. Obrigado pela parte. Bom, então eu fiz esse requerimento nesse sentido, né, que para a gente poder tomar algumas medidas. É inaceitável uma demora dessa. E tem outro assunto também, que sábado, não vou falar o nome da pessoa, mas ela estava no hospital e sendo atendida e teve um acidente de moto na rua e pediram ambulância. No momento, não sei porquê, até depois vou fazer um requerimento, não tinha motorista. E o enfermeiro que foi buscar essa pessoa. Então, como que pode? Né? A gente vive brigando com o médico para não faltar médico, agora faltar motorista. Né? Eu acho que essa pessoa eu conheço, uma pessoa muito boa, ela não ia mentir. Né? Inclusive ela falou hoje à tarde para mim, falou, fale, porque
não pode acontecer esse tipo de coisa, realmente não pode, né? Se o enfermeiro não tivesse carta, não tivesse dirigir, quem que ia buscar? Né? Então, amanhã eu vou fazer um ofício lá para a dona Cecília e para ela esclarecer esse assunto aí. Outra coisa também, queria cobrar do secretário Jorginho do Trânsito, né? Há muita reclamação de carros na rua abandonado, né? Tem uma lei, existe uma lei, né? Foi votada, sancionada, então não sei por que não está cumprindo, né? Tome essas medidas, veja se daí, eu vou passar os lugares para ele, já fiz ofício para passar para ele, tem que ter, se existe uma lei tem que ser cumprida, senão não adianta fazer lei e não cumprir. Aí fica mais uma lei jogada aí e ninguém toma providência, né? Então amanhã eu também já estou indo atrás para solucionar esse problema junto com ele. E para terminar, eu queria falar que dia 8 nós fizemos uma convenção do MDB, né? Onde teve a presença de Dr. Antônio, Adirito Tomazella, o seu Luiz Tomazella, Zuliane, Alexandre, Agenor, né? E dos novos também, né? Teve bastante gente. E foi uma convenção muito boa, onde eu confesso que eu não sabia da história do MDB de Conchas e fiquei muito contente de eu estar nesse partido, né? A gente sabe que lá em cima o partido não é muito bem visto, mas aqui em Conchas ele é, né? Que ninguém pode negar. Então, Dr. Antônio mesmo teve bastante obras importantes, a Escola Reineiro, né, o Zinho Miranda, Ginásio de Esporte, e tem muitas obras que foi feito por MDB de Conchas, né? Então, eu queria deixar registrado nessa casa que eu estou muito contente nesse partido que me acolheu. Seria isso por hoje, senhor presidente, senhores vereadores. Convido a vice-presidente para ocupar meu lugar quando faço uso da tribuna livre. Com a palavra, o vereador Miguel Chaguri. Senhora presidente, senhores vereadores, público presente e internautas. Primeiramente, eu gostaria de falar que o vereador Júnior falou da convenção do MDB. Às vezes, eu sou criticado aqui porque falam que eu não me lembro das obras dos ex-prefeitos. Não é verdade. Doutor Antônio mesmo, quando nós fizemos, o vereador Júnior propôs aqui a título de cidadão benemérito para ele, no histórico dele consta tudo isso. E eu assinei e votei favorável, porque eu concordo que realmente aconteceu tudo aquilo. Só que existe o lado político. Eu não tenho a obrigação de ficar lembrando. Eu tenho que falar do meu grupo. Como ele fez hoje, está falando do grupo dele. Então, é essa a diferença. Não quer dizer que eu menosprezo o que foi feito pela cidade. Não, só que eu não tenho a obrigação de ficar fazendo isso. A obrigação quem tem são os membros do grupo político deles. É isso que a população tem que entender. Cada um faz a sua parte. Cada um vende o seu peixe. Entendeu? Então, às vezes as pessoas pensam que eu não menosprezo, não. Eu fui candidato a vereador quando o doutor Antônio foi eleito prefeito. Eu era do grupo dele.
Então eu sei da história, só que eu não preciso ficar lembrando, né? Eu vou lembrar do meu grupo. E vou enaltecer o meu grupo, porque a oposição não enaltece o meu grupo. Então cada um faz a sua parte. Só para explicar isso daí, porque senão fica uma coisa meio chata, dizendo que a gente não tem memória. Tem memória sim, só que eu lembro o que eu quiser. A tribuna é livre, eu vou falar o que eu quiser, o que eu bem entender. Então aqui também, nessa noite, queria agradecer ao vereador Laurinho pela propositura de título de cidadão para mim. Fiquei muito feliz, Laurinho, pela lembrança. Vocês verem, o Laurinho, nós somos concorrentes no bairro. E ele se lembrou de mim. Muito obrigado, Laurinho. Eu espero que contar com o voto dos vereadores nessa propositura aí. Também gostaria de falar aqui que eu fiz uma moção de congratulação ao sargento Domingos, que é daqui de Conchas, juntamente com a cabo Daniele, pelo salvamento que fizeram lá no viaduto, foi de repercussão nacional. E é importante a gente enaltecer esses profissionais, incentivar, porque eles são a nossa defesa. Então, quando a gente puder fazer, a gente tem que fazer e enaltecer esses profissionais aí. Então, parabéns à Polícia Militar e conto também com os vereadores na aprovação da propositura. Também fiz uma indicação, cobrando mais uma vez o Executivo o campo de Juquiratiba. Isso aqui foi um compromisso que nós assumimos com Juquiratiba e nós não cumprimos até hoje. Eu fiz parte desse compromisso. São poucos os compromissos que eu assumi. E esse é um que nós assumimos com Juquiratiba. Muita coisa foi feita por Juquiratiba, mas está faltando esse compromisso e falta muito pouquinho. Então eu espero que o Executivo dê essa atenção lá no nosso bairro lá de Juquiratiba. Também gostaria de falar essa noite que eu recebi por e-mail um projeto de lei que foi aprovado na cidade de Capão Bonito, semana retrasada. E eu achei interessante esse projeto de lei e eu coloquei ele aqui para análise dos vereadores. Ele dispõe sobre a obrigatoriedade do profissional médico a realizar consulta médica de qualidade nos pacientes do SUS. Muita gente pode falar, mas é obrigação do médico. Lógico que é obrigação do médico, nós sabemos isso. Mas o que acontece? A gente vê muita reclamação na rede social de mau atendimento. O médico nem olhou na minha cara. Só que o que acontece? A reclamação, ela não tem nome. Não foi tal médico, foi o médico. E isso aí recai em cima de todos os médicos. Porque não tem nome. Então esse projeto de lei eu achei ele interessante porque ele é uma via de duas mãos. Ele protege o paciente e protege o médico. Porque o que acontece? Essa lei sendo aprovada, o paciente vai saber dos direitos dele, vai ter uma placa lá. E ele vai ter que fazer a reclamação na ouvidoria. Não na internet e no Facebook. Se ele for para Facebook, internet e não tiver feito a reclamação, ela perdeu completamente o sentido. Aí eu posso simplesmente falar para a pessoa, você fez a reclamação? Não, então acabou. Você não cumpriu com a sua obrigação de cidadão. Então, é um projeto de lei interessante, ele foi aprovado em Capão Bonito, foi sancionado pelo prefeito e está em vigor. Ele exige que o médico atenda com dignidade, dê atenção. A gente vê quantas e quantas reclamações na internet sobre isso, mas não cita o nome da pessoa, tem que citar o nome da pessoa, mas no órgão competente também. Eu entendo isso. Então é um projeto de lei interessante. Eu trouxe para análise dos vereadores, e vamos avaliar se ele tem constitucionalidade, se ele não tem. Mas eu estou fazendo a minha parte. E também não tenho vergonha de copiar o que dá certo em outras cidades, não. Pode ficar tranquilo. É a minha função. Eu tenho um grupo lá de vereadores e eles enviam os projetos deles, como eu envio os meus para eles. Aquele projeto de lei que foi aprovado em AMB há pouco tempo, da isenção do imposto,
É um projeto que eu apresentei aqui, há anos atrás, só que aqui não passou. Aqui deu como inconstitucional. Mas lá foi aprovado, em Embi. Mas foi um projeto apresentado por mim. Então foi colocado no grupo e deu certo, rendeu frutos. Do mesmo jeito que eu pego projetos de outros e também apresento aqui. Então vai para a análise primeiro da nossa procuradora, se passar, depois vai para as comissões. Então, por hoje seria isso, senhora presidente e senhores vereadores. Retorno a palavra ao vereador Miguel como presidente dessa sessão. Convido para o uso da tribuna o vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Juliane, presentes aqui nesta noite, ouvintes pelo YouTube. Também gostaria de falar do último dia 8 de agosto, onde tivemos a convenção do MDB de Conchas, e foi destacado lá inúmeras conquistas, né, do partido. E eu gostaria aqui de utilizar essa tribuna para realmente exaltar, né, essas conquistas e falar um pouco da história da nossa cidade, porque a história é importante, né, desde a história pessoal de cada um, né, como nós ouvimos aqui, bem ouvimos semana passada, a história do vereador Laurinho, falando de sua família. É importante a história do nosso município, aquilo que foi conquistado, né, para hoje nós chegarmos onde estamos. Existe um esforço, existe uma conquista, e essa aqui eu vou destacar alguns pontos, são inúmeros, né, mas vou destacar alguns pontos onde lá nós ouvimos na reunião. Então, nós temos o ginásio municipal, né, gestão do MDB, Matadouro, que hoje nós não temos, mas também foi trazido pelo MDB. Primeiro terreno onde a YD se instalou foi na gestão do MDB, né? O primeiro posto de saúde da nossa cidade, da Praça Tiradentes, MDB. Primeira creche, Escola Cônigo, né? Creche Escola Cônigo, também do MDB. Vale destacar a gestão da saúde municipal, né? Nós tínhamos no nosso hospital várias especialidades, nós tínhamos cirurgias que eram realizadas, e lá, inclusive na reunião, alguns dos presentes destacaram que foram operados no hospital. Então, assim, inúmeras conquistas. A Escola Reineiro, como o vereador Júnior já disse, reformas de várias escolas. Primeiro, o asfalto de vários lugares, de várias coabs, né? Um asfalto com uma boa base, né? Um bom asfalto, MDB. Então, nós temos que realmente exaltar. O problema de água da cidade, a Sabesp, MDB também teve a participação para resolver a água do município, né? Então, são conquistas que não tem como nós deixarmos de lembrar, não pode ser apagada da memória e da história da nossa cidade. Lembro que na reunião também foi falado do vereador professor Paulo Nunes, onde também tiveram sempre uma união nesse sentido, quando o vereador era prefeito na época, então tinham os contatos no governo do estado, então, ou seja, houve também uma parceria, né, isso foi importante, e nós vemos essa lealdade dentro do partido. A convenção foi muito tranquila, né, não teve uma chapa única, e nós estamos felizes, né? Eu fui muito bem recebido também, assim como o vereador Júnior disse dele,
Eu repito também, vereador, fui muito bem recebido dentro desse partido, desde quando fui me filiar, né? Doutor Antônio, presidente do partido, falei, doutor, gostaria de me filiar ao partido e quem sabe sair candidato a vereador. Fui muito bem acolhido, né? E hoje tenho a honra e a satisfação de ter sido eleito presidente, né? Reeleito do partido. Então, quero destacar aqui todas essas conquistas, quero destacar o vereador Júnior, meu companheiro aqui de partido, que nós temos um ótimo relacionamento e que estamos aí realmente com essa intenção de continuar o trabalho para o bem comum, para o bem da nossa cidade, para o bem da nossa população. Vereador Omar, quer uma parte, senhor presidente? Eu queria parabenizar o Vereador Omar, em a parte. Parabenizar o MDB, certo? Eu, apesar de eu ser tucano, você PSDB, e ressaltar algumas obras do PMDB que ficou. A primeira Coab de Conchas foi na gestão do PMDB, Zinho Miranda. Tá? Começou com ele. O primeiro transporte rural escolar a buscar os alunos de Curitiba, Bino, Santana, foi o PMDB, com o Zinho Miranda. Os primeiros postos de saúde a atender a zona rural, o primeiro médico que o distrito de Curitiba teve, que era 3 vezes por semana, hoje nós temos meio, também foi o PMDB, Zinho Miranda. Tá? Então eu gostaria de acrescentar mais essas obras, para que o povo relembre que o povo da zona rural, o povo da cidade, certo? Através desses nomes, que hoje alguns estão no MDB, outros no PSDB, foram os grupos que construíram uma cidade e um bem-estar melhor. Muito obrigado, vereador Omar, pela parte. Essas lembranças realmente nos enche de alegria, né? Saber que inúmeros líderes, né, da nossa cidade contribuíram para o crescimento do nosso município. Bem lembrado, ex-prefeito Zinho Miranda, o senhor trabalhou com ele, né? Ex-prefeito Dr. Antônio, vereador Agenor, Canjica, né? Dito Canjica também, ex-vereador, ex-vice-prefeito. Então, assim, são inúmeros líderes, inúmeros nomes que tiveram muitos pontos positivos. Então, aqui eu quero agradecer cada um deles, né? Tanto esses nomes que já passaram, quanto aqueles que estão chegando, nomes novos, pessoas aí com vontade e acreditando na política. E eu quero destacar aqui também a questão da palavra política. As pessoas às vezes confundem política com politicagem. A política, ela é uma forma realmente de caridade. Política é organização do município. Então as pessoas que pensam no município, que são pessoas que buscam o melhor para si, precisam realmente estar também dando sugestões e participando da vida política. A política é importante desde a nossa casa, né? A organização familiar tem uma política. A organização de um bairro tem uma política. A organização de um clube de futebol tem uma política. Então, nós precisamos separar a politicagem, né, da política. Né? O que nós vemos e o que às vezes a mídia mostra, e a mídia faz questão de muitas vezes mostrar só fatos negativos, e isso acaba afastando as pessoas de bem da política, porque pensam assim, não tem jeito. A política é um lugar de homens desonestos, a política é um local onde eu não posso ir. Né? Então, parece um local obscuro, e não é isso, né? Quero dizer isso a vocês que estão ouvindo, né? Nós que estamos aqui nesse plenário, nós acreditamos na política, por isso que estamos aqui. E vocês precisam também acreditar na política, precisam participar, precisam dar sugestões, precisam decidir o futuro para os vossos filhos, para os vossos netos. Com a sua participação, com a participação da população, nós realmente vamos organizar e vamos melhorar o ambiente em que vivemos, desde a nossa casa até o nosso país. Então, gostaria de deixar essa mensagem
e ressaltar tudo aquilo que nós já falamos em relação ao MDB. Serei o senhor presidente e nobres colegas. Convido para o uso da tribuna o vereador Paulo Nunes. Senhoras e senhores, boa noite. Primeiramente, os parabéns aí à convenção do MDB. Era MDB, depois passou para o MDB e depois voltou para o MDB. Realmente tem uma história muito marcante na cidade. Eu, particularmente, fui prefeito depois do senhorzinho Miranda. Procurei dar continuidade a tudo que ele fez, com um sentido diferente. Ele fez muitas obras e eu dei um outro caráter a essas obras. O funcionamento mais eficiente, principalmente nas obras sociais. Então, nós continuamos o trabalho. Tudo que ele fez, a gente deu continuidade. Para que não pudesse interromper nada do que foi feito. E fizemos uma gestão bastante pacífica, né? Criticaram muito, tinham uma oposição muito forte, eles questionavam muito, mas a gente conseguia realmente conviver bem. Agora, eu estou aqui hoje para fazer uma prestação de conta para os vereadores. Eu prometi fazer isso aqui e vou fazer. Que seja um alerta à prefeitura. Não estou inventando, as provas estão todas aqui. Eu acho que é uma denúncia que eu estou fazendo para que a gente pense. Se a Câmara quiser tomar uma posição em relação a essa denúncia, fiquem à vontade. Mas eu acho que a gente tem que ter responsabilidade. Por quê? Porque é uma coisa muito séria. Eu fiz um requerimento há dias atrás, pedindo para que a prefeitura explicasse para nós por que a obra da escola Joanim Paz estava paralisada. Também pedi uma explicação qual é o prazo que eles vão continuar e vão inaugurar. Essa obra foi feita mediante um convênio com o governo do estado em 2014. Então já faz 2014, foi março, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. A obra foi orçada em 1.600.000. Vou dar números mais ou menos exatos, não totalmente exatos, mas próximos, para que eu não fique lendo tudo aqui. E o que aconteceu com essa obra? Ela foi licitada, teve um pregão, e quem ganhou a concorrência foi uma empresa chamada Construmágio. Ela começou a obra, conseguiu trabalhar com essa obra 5, 6 meses, edificou a obra, pronta, já toda a sua estrutura. Aí começou a obra a dar problemas. Rachaduras em portas, janelas, paredes. Aí o que a prefeitura fez? Ela notificou a Construmágio para que apresentasse um projeto de estrutura de fundação para recuperar a obra. Foram 3 notificações. E quem assinou essas notificações foi o engenheiro da prefeitura. Notificou. E aí foi muitas justificativas, a empresa respondeu que fatos novos apareceram. Eu sei que depois de 6 meses a obra ficou paralisada e começaram então uma demanda de responsabilidade. Porque a responsabilidade do governo do estado era dar o dinheiro. Da prefeitura era fiscalizar. E da construtora era fazer a obra bem feita. E paralisou. Aí foi feito uma nova concorrência. Essa empresa, o que aconteceu? Ela foi exonerada, foi eliminado o convênio com ela. Tá? Deve ter tido algum processo judicial em cima, que eu não tive acesso.
mas não aparece no processo, da escola, não vi nenhuma ação judicial definida. Mas o impasse ficou criado. Aí se licitou, em 2017, para um novo contrato. Nós assinamos aqui na Câmara uma verba complementar para que a escola continuasse. Nós assinamos, foi feito um pregão, foi feito um contrato no valor de 811 mil. O primeiro contrato foi no valor de 1.611. Muito bem, a construtora que ganhou foi a Construcenter, começou a obra e depois de um certo tempo, cumprindo alguns passos, parou. E nós fomos lá saber por que parou. Aí o encarregado nos disse o seguinte: tudo isso está documentado. Parou porque tivemos problemas no piso, tem que trocar o contrapiso. Aí, diante desses fatos, eu fui na prefeitura, peguei todos os documentos e notifiquei a FDE. A FDE falou, nós vamos examinar. E a resposta do prefeito, agora, esses dias, dizendo que eles estão em contato com a FDE. Só que nós descobrimos qual foi o problema da obra. É por isso que eu quero dizer para vocês, vereadores, e estou dizendo também para a prefeitura, para que depois não fique bravo da gente entrar, procurar caminhos judiciais. Eu acho que dá para consertar. Mas o problema foi o seguinte: quando a obra começou em 2015, a construtora não seguiu o projeto do FDE. O projeto do FDE veio completo para que houvesse na fundação a estaca pré-moldada, aquelas pilares. A prefeitura fez com estaca escavada, pôs o tratorzinho lá e fez as blocos. E se não tivesse dado rachadura, não ia passar, não ia ver nada. Mas deu problema, por isso que a prefeitura acionou a Construmargem. Aí o que aconteceu? Deu trinca. Aí veio a Construcenter, ela tentou corrigir, mas não conseguiu porque era um terro. E o mais grave, que o bate-estaca tinha que atingir 8 metros de profundidade. E a estaca escavada que eles fizeram não deu 5, porque terreno de entulho, pneu e pedra não conseguiu aprofundar. E não dava para aprofundar mesmo. E a gente faz pergunta, quem autorizou? Se tem assinatura do engenheiro, acompanhou, mediu, pagou, como se fosse estaca pré-moldada, que tinha um custo mais caro, e fizeram por um valor menor para baratear agora, e a obra deu problema. Esse é o problema. Aí está a denúncia. Não seguiram as recomendações do FDE, e foi pago como se tivesse seguido. Está aqui. Quem quiser ver as provas, eu deixo para quem quiser ver. Isto, só para encerrar, para mim é grave. Até por que é mais grave? Porque ali vão estudar crianças. E se a obra continuar tampando o sol com a peneira, corremos o risco de ter um colapso. Que responsabilidade nós temos diante disso? Isto é sério. Nós não podemos brincar com vidas. Não podemos brincar com as pessoas, principalmente as crianças, que merecem um lugar digno. Eu fiquei 1 ano estudando isso. Tenho todas as provas. Estou apresentando para vocês, se quiserem, a Câmara em conjunto, fazer uma ação junto com a Prefeitura, mas essa obra tem que ser feita o quê agora? Chamar um técnico, um perito e verificar as condições dela. Eu quero uma parte, senhor. E a parte, vereador Omar. Vereador Paulo, eu acho que é o seguinte, eu já falei que essa situação dessa escola é grave, certo? Eu acho que quando o Ministério Público arquivou foi um erro, porque não se aprofundou.
O senhor acabou de pôr os documentos. E eu acho que é o seguinte, diante da situação, eu quero saber se a Construmage vai devolver esse dinheiro ou não, se existe uma ação ou não. Caso o município não informe, tá, através do líder do governo, tá, a gente, durante a semana, independente da posição dos senhores, eu vou representar novamente no Ministério Público e pedirei uma senha. Eu quero o dinheiro do povo de volta. O dinheiro do povo não dá em árvore, não é capim. E como o senhor falou, nós não estamos mexendo com árvore, nós estamos mexendo com vidas. Só vou deixar registrado isso. Gostaria de cópia de todos os documentos, inclusive que o município mandasse aqui qual ação ela tem contra a Construmage, já que é um erro. Sem contar que é a responsabilidade de acompanhar a obra, independente se for do governo estadual, federal ou municipal, é da municipalidade. Ela não pode fugir disso. É isso, senhor presidente, senhor vereador. Em relação ao arquivamento, eu apresentei em 2016 esse procedimento. Foi 2016, não era vereador ainda. Realmente o promotor mandou arquivar porque me faltavam elementos. Eu acho que até tinha razão de mandar arquivar, não tinha dados. Eu não sabia o que tinha se passado lá. Eu via as rachaduras. Mas agora eu tenho dados. Então, o que a gente está apresentando aqui não é um fato, apenas um fato. O que nós estamos apresentando aqui é uma ação, é uma medida, que se faça realmente um estudo detalhado e ver em que situação é isso. Se a obra tem condições de continuar, não tem, né? Os riscos que tem, a segurança, que se faça um projeto diferenciado. Não é só pôr umas bloquinhas lá. Então, eu colocando aqui para os vereadores, quero compartilhar essa observação com todos, para que a gente pense um pouco sobre isso. Tá bom, senhor? Muito obrigado. Não havendo ninguém mais inscrito em tribuna livre, passamos para a ordem do dia. Discussão e votação. Requerimento 58/2019, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior. Requer que o Poder Executivo Municipal informe qual o tempo de espera para agendamento de consultas nos postos de saúde de nossa cidade. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimento 58/2019, aprovado por unanimidade. Moção de congratulação 20/2019 ao sargento Vladimir Domingos Alves e a cabo Daniela Amorim Panhoça pela brilhante atuação no trabalho de salvamento ocorrido no viaduto da rodovia João Hipólito Martins, em Botucatu, de autoria do vereador Miguel Elias Chaguri. Em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de congratulação 20/2019, aprovada por unanimidade. Passamos à explicação pessoal dos senhores vereadores. Explicação pessoal, vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres colegas, também gostaria aqui de falar de algumas obras paralisadas, né, da quadra da Coab 4 e da rodoviária. Também pedir que seja retomado o mais breve possível, né, essas obras paralisadas já há tempo em nosso município. Então aí, mais uma vez, faço esse pedido, essa cobrança, para que seja retomado o mais breve possível essas obras paralisadas, né? Então, especialmente hoje eu quero lembrar da quadra da Coab 4 e da rodoviária. E lá na quadra da Coab 4 a gente sempre está por ali, né? Trabalho ali na Escola Maria Teixeira e vejo, infelizmente, ali a porta dos vestiários, do banheiro, já se encontra quebrada, né? Então, infelizmente, como não tem ali uma estrutura fechando, né, a obra que encontra-se paralisada, então, infelizmente, está sendo deteriorada, né? Então,
está sendo quebrada, né? Então, é grave a situação, como o vereador Omar bem disse, o dinheiro público está sendo, infelizmente, jogado fora, está tendo gastos, né, desnecessários, vai ter gasto, né? Então ali nós sabemos que, se eu não estou enganado, até fiação ali, né, foi mexida na fiação, então precisa averiguar a situação, o setor da prefeitura de fiscalização, o setor de obras, engenheiros, precisa fechar o local, precisa dar andamento na obra, precisa correr nesse sentido. Né, ali da rodoviária também, né, inúmeras pessoas que vão a Botucatu, que chegam de São Paulo, que vão para outras cidades, utilizam ali a rodoviária e largada também, uma estrutura, infelizmente, né, largado. Então precisa ser urgente, né? Então são obras que precisam voltar rápido o trabalho e executar, né? Dinheiro com certeza já está liberado, já está na conta, então precisa aí cobrar essas empresas e a coisa precisa acontecer, né? Isso, a minha cobrança dessas duas obras. E também voltar a falar, fiz a indicação nessa semana novamente, uma indicação antiga, semana passada eu só fiz verbal, da relação do projeto Os Alunos ao Dentista. Então pedi mais uma vez que esse projeto seja incluído, né, no nosso município. Né, e também fiz o pedido hoje do professor de tênis. Né, antigamente tinha um professor de tênis, se eu não estou enganado, um tempo atrás tinha, né? Era um professor que estava dando as aulas, fazia aí um trabalho social com o esporte tênis. Então nós sabemos que tem ali as quadras no CRB, de repente o município faz essa parceria, tem a quadra sendo construída atrás da escola que o vereador Paulo Nunes acabou de citar aí também, né? Ali na Baixada, ali no Joanim Pares, e vai ter uma quadra ali. Então esse professor de tênis seria importante para atuar no município, né, na área do esporte, né, para as nossas crianças do município. Então seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Indicação pessoal, vereador Paulo Nunes. Apenas alguns dados a mais que eu queria acrescentar. Nós fizemos uma consulta ao CPOS, Boletim de Custos de Companhia Paulistas, e extraímos os valores. O metro quadrado da estaca escavada, aquela feita por tratorzinho, ele custa R$ 48,21. O do pré-moldado, ele vai para R$ 67,68. Então, a prefeitura teve uma economia ali de 29% em relação ao que deveria ser feito. Agora, o que estranha pelos documentos que a gente tem é que foi pago como se tivesse feito pré-moldada. Aí que a gente está pedindo que a Câmara, através aí dos vereadores da situação ou da oposição, pudesse explicar para a gente. Realmente, alguém tem que assumir essa responsabilidade. Se é a Construmage, ela tem que devolver esse dinheiro. Porque a obra ela foi orçada em R$ 1.631.695. Foi paga a Construmage R$ 764.360. E a Construcente, que está no momento lá, só que ela não dá serviço. Ela não continuou, porque precisa desmanchar o piso, o contrapiso, para fazer outro, para dar continuidade e pôr um piso correto. Mais prejuízo. A Construcenter, ela teve um contrato de 811, mas ela não recebeu tudo. Ela está recebendo certinho aquilo que ela está cumprindo. Então o erro não está na Construcenter que está. Eu acho que eles estão até conscientes de que não dão continuidade se não for resolvido esse problema. Eles não querem assumir o ônus depois de um problema futuro. Isso é o que nós levantamos. E mais, então, diante disso tudo, aquilo que o Mar colocou, que o Rodrigo colocou, fazer obra, não basta ter o convênio só, tem que acompanhar.
Hospital, tem uma obra, tem que acompanhar. Eu acho os vereadores, o engenheiro, alguém tem que acompanhar, para que realmente os gastos sejam convênio da cidade ou do Estado, são gastos públicos. Eles precisam ter respeito. As obras são... Por isso que eu defendo de unhas e dentes uma obra de um prefeito não pode ser destruída por outro prefeito. Porque aquilo custou, o povo pagou. O valor que tiveram os prefeitos anteriores em arrumar aquela verba, ela tem que ter continuidade. Ela tem que ter um efeito social daquilo. Então isso faz com que a gente faça uma revisão dos nossos conceitos diante das outras obras que estão em andamento aí. Para ver se também não tem falha. Porque se teve uma falha aqui, como é que a gente garante que não tem falha em outras obras? Então essas obras paradas, elas precisam ser avaliadas. De onde veio, quem acompanhou, como está sendo feito. Por quê? É dinheiro público. Isso tem que ter fiscalização, não só por parte da prefeitura, mas dos vereadores. Isso é papel do vereador. Fiscalizar, olhar se o dinheiro público está sendo bem usado ou não. É isso aí. Explicação pessoal, vereador Dili. Senhor presidente, senhores vereadores, dou os parabéns ao vereador Paulo por fazer essa fiscalização a fundo em documentos, porque é bem por aí mesmo que tem que ser. Que o vereador ir até a obra e fiscalizar a olho nu, é difícil você ver. Agora, o engenheiro entende. O engenheiro tem que estar ali a fundo, vendo desde o começo do alicerce até o acabamento. E a gente não vê engenheiro em obras. Não vê. E o que o Paulo fez em documentos aí, dou os parabéns ao Paulo. E pode contar com esse vereador, pelo que precisar, essas fiscalizações, porque eu já percebi obras aí do município com muitos erros. E eu ia até a prefeitura e comunicar. Mas continuou o problema, fazendo errado. Não só dessa gestão, como de gestão anterior. Como cidadão consciente, vi obras erradas, vi sendo feito errado, e mesmo assim ninguém tomou providência. Então eu peço aí aos novos vereadores que façam esse tipo de fiscalização mesmo. Um dando apoio ao outro, para ver a fundo. Estou fiscalizando alguns setores aí, vou exigir documentos logo, e para poder ter a certeza mesmo. A gente sabe de bocas de um de outro, e que um fala, outro fala, mas realmente mesmo. Tem empresas que faz mal feito, barateia o material, trabalha em cima disso, de custos. E o ser humano, quando tem a possibilidade de tirar vantagem, que trabalha para o setor público, a pessoa de má índole faz isso. Trabalha pensando no bolso. Essa é a realidade. Mas esperamos aí que dê tudo certo, Paulo, essa fiscalização, que os vereadores aqui fiquem atentos, busquem uma cópia com o vereador Paulo aí. Eu vou pedir para o vereador Paulo depois. E esperamos que, às vezes o prefeito nem fica sabendo do que vem acontecer em certos setores. Que alguns secretários não comunicam. E o vereador Paulo já foi prefeito, sabe como a demanda é muito grande de trabalho, mas comunicar ao prefeito é importante, oficializar em ofício, em documento, e levantar esse tipo de problema. Então, parabéns ao vereador Paulo aí. E também gostaria de falar sobre esses eventos que vêm sendo feitos no município. A gente vê vários times da região de futebol vindo visitar Conchas, em os 4 cantos da cidade. Eles vão ao comércio local, gastar no comércio local. Então, eventos assim, dou os parabéns a quem toma essas atitudes esse final de semana. É final de semana, 2 dias, mas a gente vê pessoas andando no município, comprando no município. Então, isso está de parabéns, as pessoas que estão à frente disso. Eu não vou citar nomes aqui, mas eles sabem bem quem são. E a gente faz parte disso, o dia a dia. Estamos todos juntos sempre no final de semana. Final de semana agora
próximo final de semana vai vir 2 equipes de Sorocaba, nunca vieram para Conchas, na parte alta da cidade. Está numa expectativa aí de conhecer a cidade de Conchas. Então a gente pede com muito carinho ao senhor prefeito aí, que olhe bem para esses campos municipais, quadras municipais, para dar apoio na parte de manutenção, deixar a manutenção em dia. E pessoas que vêm de fora ao município visitar Conchas e ver muita coisa abandonada. E isso, como eu estou de frente diariamente ali de final de semana, isso, eu sinto isso, eu sinto na pele as pessoas falando mal da cidade, as pessoas que vêm de fora, falando mal do local da cidade. Então é constrangedor. Peço uma atenção especial aí aos setores competentes, a fiscalização do setor competente, do que vão até esses locais aí, fiscalizar o que falta, água, descarga em banheiro. Então é fácil, é local que é da prefeitura, dá para fiscalizar. Tira uma cópia da chave. Lá em cima temos 4, 5 vestiários que não tem chave, ninguém sabe onde está a chave. A cabine de troféu, que é a história do clube, perderam a chave. Ninguém sabe onde está a chave, tem troféu espalhado. Então é uma falta de atenção de quem está à frente ali. E se for o caso, pede a participação dos clubes que estão ocupando ali, para eles segurarem as chaves. Acho que eles vão ser bem competentes nessa parte de guardar as chaves dos locais públicos. Isso aí, surpreendendo nós vereadores. Gostaria de falar em explicação pessoal aqui, uns assuntos que surgiram durante a sessão. A questão dos médicos aí que foi falado. Nós estamos aí aguardando o concurso para resolver essa situação dos postos de saúde. Vamos torcer para dar tudo certo. Todos nós sabemos que está faltando 2 médicos, então os que estão aí não conseguem dar conta mesmo. Mas eu tenho certeza que vai ter médicos, que vai dar certo esse concurso. Se ninguém, é claro, denunciar o concurso, que a gente sabe que existem essas possibilidades, para atrasar mais ainda, não é verdade? Infelizmente tem gente que não pensa no bem do povo e atira numa coisa, mas acerta na outra. Esse que é o problema. E essa outra coisa que é o que nós queremos resolver, que é médicos, né? Mas vamos esperar para que não aconteça, né? Questão da obra do Joanim Parse, eu vou falar mais uma vez. Nunca foi negado aqui que não foi feito o serviço da estrutura. Eu falei aqui quantas vezes. A empresa foi dispensada por causa do quê? Porque não fez. A empresa que assumiu a segunda, ela já pegou sabendo o que tinha que fazer. Então não tem desculpa, ela sabia o que tinha que fazer. E foi feito, porque eu fui lá e tirei foto e tenho comigo nos meus arquivos. Foi feito. Se foi feito errado, não sei. Não entendo, não sou engenheiro. Agora, se houve falha, notem bem, não é da prefeitura, porque a prefeitura tomou as providências. Notificou a empresa não corrigiu, dispensou a empresa. Agora, se pagaram uma coisa que não foi feita, quem pagou? É o Estado que pagou, não foi a prefeitura. Porque eu entendo assim, como que funciona uma obra pública. O fiscal vai lá, fez uma parte, vai lá, tira a foto e envia para São Paulo. São Paulo só paga se tiver feito de acordo com o projeto. Faz mais uma parte, tira a foto, manda para lá. Se lá vê que está tudo ok, paga, senão não paga. Nós vemos aquela casa da piscina lá, que está desde o mandato da Adriana, sem fazer. Porque a Caixa não aceitou a obra. Ficou esse rolo aí, agora parece que vai desenrolar. Mas quantos anos? Então, na minha opinião, não houve falha da prefeitura. A prefeitura tomou as providências e continua tomando. A semana passada, se eu salvo engano, o prefeito postou aqui fotos na rede social, numa reunião no FDE para resolver a situação dessa escola. Então ela está fazendo a parte dela.
Eu entendo que sim. Se houve falha, vamos analisar as falhas. Agora, se houve fraude, aí é outra conversa. Porque foi feita a denúncia no Ministério Público, a escola já estava erguida. Quer dizer, foi falado sobre a estrutura mal feita. E o Ministério Público arquivou, entendeu que estava tudo certo, que a prefeitura tomou as providências. Então o que tem que fazer na realidade? É muito simples. Com esses novos documentos que diz que tem, reabre, desarquiva o processo. Leva no Ministério Público, está aqui, ó, a prova está aqui. Vai abrir. E deixa o Ministério Público trabalhar. Então, é tão simples de resolver. Eu entendo isso. Posso estar redondamente enganado, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Nós, que nem o vereador Divo falou, nós vê cada absurdo nas obras aí. Nós vê mesmo. Mas nós estamos nas obras. Coisinha básica e estão errando. Mas está sendo corrigido. Então, aquela velha história, falaram uma vez que eu falei que podia cair a escola. Não foi isso que eu quis dizer, todo mundo entendeu. Eu falei que qualquer obra pode cair. Essa aqui pode cair, foi isso que eu falei aquela vez. E daí já inverteram tudo que eu falei. Né? Não é nada disso. Pode acontecer com qualquer obra, pode, nós não sabe. Né? Se eu apontar aqui para vocês as irregularidades da construção desse prédio aqui, tem um monte. Tem um monte. Não foi uma nem duas. Agora, o que eu falei, perfeito ninguém é. Vamos solucionar o problema? Vamos solucionar. Mas o prefeito não foi lá atrás para resolver o problema? Foi. Está correndo atrás. Então, se houve falha, tem que ser averiguado. Agora, se houve fraude, aí é outra história. Se alguém levou por baixo do pano aí, tem que ser mesmo investigado. Aí eu concordo. E dou apoio ainda. Seria isso por hoje. Explicação pessoal, vereador Omar. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, quero começar em primeiro lugar fazendo uma indicação ao secretário, senhor Jorge, que entre a rua Goiás e a Praça da Saudade do cemitério, que seja feita uma lombada. Devido ao velório, eu moro próximo lá e eu vejo que muita gente corre risco de ser atropelado. E uma passagem, uma faixa de passagem para as pessoas, atravessar de um lado para o outro. Principalmente quem quer ter acesso ao cemitério. Então, quero deixar como indicação. Gostaria também que o senhor prefeito enviasse para cá qual documento ele se baseou, né, qual documento ele usou para suspender o salário aniversário, já que ele suspendeu tendo em vista que a Câmara rejeitou. Então, se é decreto, se é ordem de serviço, o que é, qual é a mágica. Isso que eu gostaria que ele documentasse e enviasse para a gente aqui. Em relação ao que foi falado hoje sobre o partido, sobre o que a gente lembra, sexta-feira eu vou fazer 45 anos. Idade do PSDB, né? 45. Tá? Mas eu tenho grandes lembranças. Eu vou fazer algumas lembranças de 82, do prefeito Zinho Miranda. Terminou, ele fez a primeira creche, já foi citado, a primeira Coab, certo? São coisas que marcou para o povo, certo? Depois do Zinho Miranda veio o Paulo Nunes, eu acho que foi o Paulo, depois do Zinho Miranda foi o Paulo. O que marcou? Paulo trouxe a COP, abriu o Joninho Pares, fez a represa, que seria a parte de lazer, deu a infraestrutura do porto, que ninguém deu continuidade, abriu o mercado do povo. Então ficou uma coisa, tinha um mercado para o povo poder comprar, onde o produtor rural podia vender, certo? Que foi o primeiro sim, na verdade. Começou na gestão do Paulo. Daí depois do Paulo, certo? Tem o doutor Antônio, estou falando marca. Qual obra marcou do doutor Antônio? A maior escola que Concha tem hoje, certo? Escola Reineiro. Daí vamos falando, depois voltou Zinho Miranda de novo. Qual a outra obra do Zinho Miranda?
Uma reforma que ele fez 40 salas de aula, certo? Investiu no ser humano, certo? Assistência social, equipou. Então a gente lembra as primeiras pontes de concreto. Depois vem do Zinho Caran. Qual obra que a gente lembra do Zinho Caran? A pavimentação do porto, a pavimentação do distrito de Chicratiba. Tá? Então tem obras que você pega e lembra. Loteamento Santo Antônio, certo? Volta lá no Paulo CDHU, certo? Volta no Dr. Antônio também. Construção de Coab. Adriana, construção da Coab. Adriana, gestão PSDB, 10 milhões para conseguir estação de tratamento de esgoto. Então, se a gente for dar uma olhada, tem esses prefeitos que passaram, marcaram, pelo menos a minha vida, certo? Eles deixaram obras que mudaram a vida da pessoa. Pós-saúde, creche, casas populares, empregos, certo? Terrenos para emprego, YD, XPD, certo? Então tem obras que marcou, certo? O Zelão, que obra marcou? A construção da escola de Chicratiba, 2 postos de saúde, certo? Que está funcionando, que era para estar funcionando. Agora eu chego, atual administração, que obra marcou? A ciclofaixa, que não existe, na subida. Fechamento no Matadouro. Se eu lembrar no Dirley, o que eu lembro? Fechamento no Matadouro. Destruição do CRB, que é a história da juventude de Concha, comprou para fazer o mercado dele, é um direito dele. Mas eu estou falando que ele tirou a história. Acabou com a praça, que é onde a gente podia passar. Fechamento na maternidade e fechamento do centro cirúrgico. Não tem uma obra que relembre para construir uma cidade melhor, ao meu ver. É isso, senhor presidente, senhores vereadores. Comunicação pessoal, vereador Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, continuando em obras, vamos fazer de obras. Então eu fiz um requerimento aqui, 52 de 2019, requer que o Poder Executivo Municipal informe quando será o término da obra que está sendo realizada na rodoviária. O vereador Rodrigo falou aí, e daí veio a resposta aqui. Em respostas, informamos que a obra encontra-se em ritmo lento e abaixo do esperado. E diante do exposto, estamos solicitando distrato com a empresa. Então, até que enfim vão tomar alguma atitude, né? Porque faz tempo essa obra está parada. E não é só ela, várias obras. Eu fiz um projeto aqui que deu inconstitucional na Câmara aqui, obrigando o prefeito a informar essas obras paradas. E até no relatório fala que existe uma lei estadual, né? Mas o prefeito não cumpre, porque ele não informa porque está parada a obra. Então, eu acho que todos os vereadores têm que começar a cobrar. Que se existe essa lei estadual, ele é obrigado a informar porque está parada as obras. Então, cada um cobre, que eu vou começar a cobrar. Né? Porque é muita obra parada. Né? Foi feito bastante. O prefeito que mais fez obra, mas é o que tem mais obra parada. Anda para a cidade para você ver. É um canteiro de obra parada. Né? Às vezes vai lá 2 pedreiros lá, senta meia dúzia de tijolo e vai embora. Vai para outra obra. É assim que está fazendo. Vai lá, limpa. E para dizer que está fazendo, mas não está. Senão já estava tudo pronto. Né? Ou será que ele vai terminar o ano que vem, que é o ano de eleição? Só se for isso, né? Porque acho que o dinheiro rodoviário já está na conta. Né? Agora, lembrando outra coisa, da escola Reineiro foi falado, o doutor Antônio fez. Um detalhe, aquele tempo não tinha verba de deputado, não existia. Não tinha. E foi feito. Agora, você imagina se o doutor Antônio tivesse todas essas verbas que anunciaram aqui, o que esse homem tinha feito por Conchas? Nós estávamos já com metrópole aqui. Não é? Tanta verba que anunciou e Concha está nesse marasmo. Está parado no tempo. Não tem médico no posto. Não tem remédio.
Que é isso, gente? Né? Então, a bandeira nossa agora vai ser isso daí, falar o que o MDB fez. Porque até agora eu estava quieto. Sinceramente, eu não sabia, porque eu não era muito da política. Mas agora eu estou ficando bom de política, cara. Ó, é que nem o doutor Antônio fala. Tem que tocar, se não tocar não funciona. Né? Tem que se ciscar para frente, não é que nem galinha se ciscar para trás. Né? Então, agora eu vou estar afiado daqui para frente. E vou trazer cada sessão o que foi feito, o que não foi. Porque não é só hoje essa administração que fez Concha, não. Concha foi crescendo devagarinho. E cada dia vai crescer mais. O prefeito Dirley vai fazer coisa. Ninguém vai falar que não fez. Mas também não é só ele, não. Né? Então, não podemos esquecer disso. Agora, falar do concurso público aí, de denunciar. Se tiver certo, cara, não tem que denunciar nada. Tem que ser transparente, honesto. Agora, se tiver alguma coisa, tem que denunciar. Concordo. Não é porque não é preciso de médico que vai engolir tudo errado. Né? Como foi aquela votação que nós fizemos aqui, contra. Aí falando que nós votamos contra médico. Não, votamos porque tem coisa errada, coisa obscura no meio do projeto. E não adianta vir projeto, porque eu não voto. Eu não tenho medo de amanhã depois, se a turma não quiser votar em mim, eu não vote. Mas a minha consciência ninguém muda. Isso eu tenho comigo. Eu estava no grupo do prefeito, não saí, porque minha consciência ninguém vai mudar. Ele não mudou e ninguém vai mudar. Eu só temo a Deus, lá em cima. Senhor presidente, senhor vereador. Explicação pessoal, vereador Juliane. Dispensa. Explicação pessoal, vereador Laurinho. Senhor presidente, nobres colegas, senhora vereadora, público presente, boa noite a todos. Primeiramente, falar das minhas indicações de hoje, né? Falar sobre a concessão de título que eu estou dando ao vereador Miguel Chaguri. Para mim é uma honra conceder o título de cidadão consciência ao vereador, pelo trabalho que o vereador vem fazendo nessa casa, atuante, trabalhando em prol da população. Quem acompanha o trabalho do nobre vereador sabe do esforço que ele vem fazendo na nossa cidade. Chego nessa casa aqui com o intuito de trabalhar e sempre espelhando no trabalho de quem trabalha para a nossa cidade. Então esse vereador se espelha muito no nobre presidente, pelo trabalho que vem fazendo. Não só em busca de recursos, mas sim também na outra parte. Aos final de semana vejo, acompanhando o trabalho social do nobre vereador Miguel. Então a gente tem que realmente reconhecer. E esse título é para reconhecer o trabalho que o vereador vem fazendo. É uma honra para mim e conto com todo mundo, conto com todos os vereadores, os nobres colegas, pois o trabalho que o vereador vem fazendo é muito importante. Quem acompanha a rede social sabe que ele é um vereador que trabalha muito na rede social, todo mundo sabe disso. Ele mostra o seu trabalho na rede social, então isso é muito importante. Então eu parabenizo aí o vereador, é uma honra para mim, estou muito feliz de conceder esse título para o vereador, porque eu sei do trabalho que ele vem fazendo, quantas verbas já conseguiu para a nossa cidade, a gente tem que reconhecer o quanto faz. Mudando um pouco de assunto, falando em obras, como todo mundo citou aqui, acredito que cada prefeito que passou pela nossa cidade deixou uma contribuição. Eu, sendo filho dessa cidade, tenho 36 anos, nasci aqui. Então, todos os prefeitos que passou por aqui, acredito que cada um deixou a sua contribuição. O Paulo, né, Paulo? O Paulo, o doutor Antônio, uma pessoa que a gente estima muito, né? A minha família estima muito o doutor Antônio. Ele operou a minha mãe, era o médico da minha mãe, a gente gosta muito, encontro direto ele por aí, a gente bate muito papo. Então, o Zinho Miranda, então o Zelão, cada um contribuiu com
a sua parte, parcela de parte. E o Dirley também. O Dirley com certeza vai ficar marcado na história da cidade, tenho certeza disso. O vereador, o prefeito mais novo da nossa cidade, e ele contribuiu também. Tenho certeza que muitos lugares da cidade, quem passa sabe o que ele fez, o que ele ainda vai fazer. Então, também gostaria também de falar das minhas indicações. Hoje a minha indicação é lá na rua Lauro Lisboa Garcia. Essa rua se encontra muito ruim demais. Peço aí ao executivo que dê um olhar especial para essa rua, porque está demais, tá muito ruim. E a gente pede, né? A população cobra a gente, né? Cobra a gente. Eu sou novo aqui nessa casa. Meu Deus do céu, que eu estou sendo os pedidos que está vindo, bastante pedido. Isso mostra confiança no nosso trabalho, né? Então a gente fica feliz de ver que as pessoas estão cobrando de mim, pedindo para me visitar alguns lugares, e eu estou indo, tentando fazer a minha parte. A outra rua também que eu pedi aqui, na rua Neles Braga. Essa rua é a rua que eu moro. É a rua lá que eu moro, lá que tem a padaria. Tá horrível, tá muito ruim demais lá. E eu peço que o setor competente aí dê uma olhada para a gente, para que possa dar uma solucionada no problema lá. Também gostaria de pedir para o senhor Orlando dar uma olhadinha para nós lá na rua Claudino da Silva Pinto, a rua do Laticínio. Hoje eu recebi um vídeo agora na parte da tarde agora. Nossa, está intransitável uma parte lá. E tem uns moradores lá que pediu para mim, então pedi para o senhor Orlando solucionar esse problema para a gente lá, porque tá difícil de passar carro lá. A gente pede. Também gostaria de agradecer, né, os diretores aí da secretaria. Estou visitando alguma secretaria aí, estou sendo muito bem recebido pelos secretários. Então agradeço o apoio de cada um deles aí e espero que cada um consiga solucionar os pedidos desse vereador em prol da população. Porque nós estamos aqui para trabalhar para o povo. Esse é o compromisso meu com a população da nossa cidade. Seria isso por hoje, senhor nobre presidente. E boa noite para todo mundo. Explicação pessoal, vereador Márcio. Dispensa. Declaro encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 26/8/2019, às 20 horas. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando